Salvador Jesus Cristo. Amém? Trago o abraço da filha dessa quarta igreja, né? A congregação de Bicas, a todos os amados. Vamos abrir a palavra, irmãos, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, dos versículos 8 a 10. O presbítero André, com muita propriedade, né, já havia feito a leitura de todo o capítulo, né? Não foi o Espírito. Foi o Espírito Santo de Deus, viu? Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, que diz assim a palavra, amém? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Toda criança se sente o máximo. Toda criança regozija-se, fica feliz, contente, satisfeita, quando o papai, demonstrando-lhe o seu gesto de carinho, de amor e de atenção, pega e coloca dependurada aqui do lado do pescoço e sai andando com ela. A visão da criança, estando colocada no pescoço do pai, é ampliada. E ela pode enxergar ao longe. A visão dela, que antes era bem limitada pelo tamanho, agora se torna uma visão ampliada, uma visão de amplitude, onde ela enxerga muito longe. Estar nos braços do pai é um prazer para toda criança. Ela se sente amada, ela se sente protegida, ela se sente segura. Pois bem, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos um homem que, reconhecendo o amor de Deus, o Pai, na sua vida, pôde se entregar na mesma condição de uma criança, nos braços do Pai, ao seu Deus, sentindo-se amado por Ele, sentindo protegido por Ele, sentindo cuidado por Ele. Ele se sentiu seguro por se lançar nas mãos de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Mesmo diante dos grandes desafios pelos quais o Pai, Deus, o fez passar. Nessa noite, irmãos, nós vamos meditar a respeito do seguinte tema: uma vida nas mãos de Deus. Uma vida nas mãos de Deus. E a primeira condição, irmãos, de uma vida nas mãos de Deus, é que nas mãos de Deus há visão para ver longe. A visão é ampliada, a amplitude da visão daqueles que estão na mão de Deus é ver longe, é enxergar longe. A gente vê que quando Deus chamou Abraão, ele não era uma pessoa desocupada, não. Ele não estava de braços cruzados. Abraão, ele era uma pessoa muito bem dotada, uma pessoa capacitada. E estudiosos, arqueólogos falam quanto a cidade que Abraão morava era uma mega cidade que pode-se hoje comparar como uma grande São Paulo, como uma grande Rio de Janeiro. Era uma cidade acadêmica, e na biblioteca da cidade existiam milhares de livros, milhares de obras que abrangiam
os mais diversos e variados assuntos: arqueologia, gramática, astronomia, geografia e até mesmo, doutor Jander, viu? A medicina. Abraão era uma pessoa muito próspera. Não obstante tudo isso, ele obedeceu quando Deus lançou o grande desafio da visão dele. A visão era de Deus. E Deus falou: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e eu te mostrarei o lugar onde eu quero te usar. Eu te farei ali alianças com você. E quando nós lemos, irmãos, o Novo Testamento, nós vemos que Deus, que havia chamado, comissionado, arregimentado a vida daquele servo dele, chega a comparar o reino dele como o seio de Abraão. Tamanha foi a amplitude da visão que Deus colocou no coração de Abraão. Ele obedeceu, porque nas mãos de Deus ele teve uma visão por demais extraordinária. E no capítulo 11, versículo 8, como nós acabamos de ler, irmãos, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele não sabia onde ia. E esse lugar, cuja promessa de Deus estava pautada, era o reino dele. O fim dessa promessa era o reino dele, e Abraão pôde entender, Abraão pôde compreender que no final era o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus falando a respeito dessa visão que Deus, revelando a Abraão, ele afirmou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Porque essa já era a visão que Deus tinha colocado quando chamou, quando tirou Abraão daquela cidade tão confortável, aquela mega cidade, aquela mega potência já naquela época. A visão de fé, meus amados irmãos, de uma pessoa nas mãos de Deus, levou Paulo a dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, tipo Abraão, deixou para trás tudo, e as considero como refúgio para conseguir Cristo, para conseguir o reino de Deus. Não foi outra a visão que Estevão teve. Ao ser apedrejado, ele viu o céu aberto e teve forças para pedir perdão para aqueles que o massacravam, para aqueles que o apedrejavam. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Ah, meus amados irmãos, uma vida nas mãos de Deus tem visão ampliada, porque tem a visão do reino de Deus. Mas uma vida nas mãos de Deus também há poder para elevar-se acima das dificuldades. Abraão, um homem rico, e a riqueza de Abraão foi aumentando cada vez mais, porque fazia parte do plano de Deus também abençoá-lo totalmente e completamente em todas as áreas. Mas uma coisa interessante, irmãos, que nós vemos no caráter daquele homem que tinha a mente de Cristo imprimida.
pelo Espírito Santo de Deus, é que ele não desenvolveu e nem se envolveu em nenhuma situação vexatória de briga, de contenda, de facção, de divisão com ninguém, por coisa nenhuma, e especialmente por coisas materiais. E a exemplo disso, nós vemos Ló, sobrinho de Abraão, todos dois muito abastados, os rebanhos, muito grande, como lá no Mato Grosso, a gente trabalhando lá, nós vemos fazenda com 40, 50 mil gados. Então, isso foi causando encrenca, intriga entre os pastores. Era tão grande e uma ovelha passava para cá, outra passava para lá, uma vaca passava para lá, um touro passava para acolá. E então houve rixas entre eles, houve desacordo, houve desunião. E então Abraão chega para Ló e fala: olha, escolhe para onde você for, onde você quiser ir. Porque se você for para o norte, eu vou para o sul. Não obstante ele ser o dono de tudo, ele colocou para o sobrinho: olha, escolhe. E Ló escolheu o melhor. Ló escolheu o melhor. Estávamos falando com muita propriedade, inclusive, presbítero André? Uma pessoa que eu admiro muito, ao ler a história e ter estudado também no seminário a respeito de Ashbel Green Simonton. Tomado já pela gravidade da enfermidade, que o levaria à morte, e perguntado a Simonton a respeito do trabalho no Brasil, o que é que sucederia a partir, porque os médicos já acompanhando, já havia diagnosticado que não teria solução para o problema de Simonton. Então, eles preocupados com a obra já crescendo no Brasil, inquiriram dele: mas e aí, como é que vai ficar o trabalho no Brasil? Simonton, com muita tranquilidade, abraçado essa visão de Abraão, porque a visão de Abraão Deus colocou também no coração de Simonton. E Simonton, com muita propriedade, com muita calma, com muita serenidade, sem nenhum temor e receio por ver a amplitude da obra de Deus, ele falou que continue o trabalho no Brasil, Deus levantará outro em meu lugar, ele, o Senhor, fará a sua própria obra. 150 anos de história significativa, presbítero André, significativa, daquele servo que teve a visão de Deus. Não foi uma visão diferente de Abraão, não, meus irmãos, não foi. Servo, profeta, missionário de Deus em um Brasil incipiente. Ideal cumprido, cabal e fielmente por um servo de Deus cuja vida nas mãos dele pôde elevar-se acima das dificuldades, porque vislumbrava uma pátria superior. Vislumbrava uma pátria superior. Amém. Uma vida nas mãos de Deus, meus irmãos, nos leva a ter uma visão para ver longe dos limites que nós mesmos delimitamos quanto à obra do Senhor. Nós mesmos colocamos barreiras, empecilhos, impedimentos para realizarmos a grande tarefa que Deus outorgou-nos com responsabilidade, acima de tudo, com grande privilégio. Mas o homem da visão de Deus não coloca barreiras, não coloca empecilhos, impedimentos na realização, na confecção dessa obra, porque sabe que a dependência é do Espírito Santo de Deus, no convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Uma vida nas mãos de Deus nos leva a ter a visão de ver longe,
mas também nos eleva acima das próprias dificuldades. Uma vida nas mãos de Deus, ela é ampliada. Nós conseguimos ver longe, além dos nossos próprios limites, que impomos a nós quanto os grandes desafios dessa obra. Tem poder para elevar-se acima de todas as dificuldades quando a dependência está colocada em Deus e na promessa dele. Mas há esperança também do cuidado de Deus aqui e de uma vida eterna no porvir. O que moveu, o que impulsionou, o que motivou, meus amados irmãos, não obstante os grandes desafios da fé, a grande prova com que Deus nos prova, se estamos realmente firmes e seguros na visão que Ele delimitou, que Ele delineou, que Ele colocou na nossa frente como alvo, como propósito de vida. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, a palavra fala, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Quando Paulo teve essa visão e escreveu a respeito dela, os espelhos não são como os espelhos que nós temos hoje. Que consegue ver dentro. Minha esposa comprou um espelho, e esse espelho dá para ver a gente, parece que até com lupa. Né? Dá para ver tudo, detalhadamente, né? Mas essa não foi a visão que Paulo teve com aquele espelho antigo, que mal dava para ver, né? O cabelo se estava mais ou menos penteado e tal, né? Para não sair esgandalhado no meio da rua. Realmente a visão do espelho, quando Paulo escreveu, não era como o espelho que nós temos hoje. Irmãos, nós estamos passando por um momento sensível no Brasil, momento de crise no Brasil. E é estarrecedor quando nós ligamos a TV, vemos os noticiários delineando o perfil de uma sociedade apática, alienada, afastada de Deus, os crimes, os assassinatos, as bandidagens, a crise econômica, o desemprego, a saúde. Na sexta-feira, quando eu estava vendo o jornal, e a repórter, então, mostrando no Rio um senhor internado com problema de marca-passo, me parece, ou então ele passaria a usar o marca-passo, e aguardando no hospital, né, uma transferência para que a cirurgia pudesse eficientemente ser concluída. E antes mesmo da repórter terminar a reportagem, ela falou, recebemos agora a notícia de que o senhor que estava aguardando acabou falecendo. Nós, servos de Deus, devemos ter a vívida esperança do amor de Deus, da proteção de Deus, da segurança de Deus por nós, porque nós temos certeza, irmãos, que depois é o melhor. A nossa trajetória será coroada com a vida eterna. E nessa segurança somos levados a meditar na palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versículos 17 a 19, quando diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exalto, e glorifico e bendigo o nome do nosso Deus. Essa é a esperança, irmãos, que Abraão partiu em direção de que o alvo central, o propósito central era o reino de Deus, mas ele podia desfrutar das virtudes da bênção na presença de Deus em íntima e perfeita e maravilhosa comunhão com Deus. E ele foi abençoado também.
no seu cuidado diário. Eu ouso falar, e eu sempre ensinei na minha casa, desde as minhas filhas, na mais tenra idade, de que na casa de Deus não existe crise, não existe fome, não existe miséria, não existe abandono, porque nós somos a casa de Deus. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E Ele cuida muito bem de nós. A prova está aí. Abraão, tantos outros. O salmista Davi afirma em Salmos 37, versículo 25: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Uma vida nas mãos de Deus, irmãos, tem certeza do cuidado de Deus aqui e da vida eterna no porvir. Que vamos temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra. E foi partindo, na visão de Deus, é que esses servos de Deus estão renomados, exemplares, e o exemplo maior está aqui, a galeria dos heróis da fé. Meu irmão, minha irmã, qual é o grau de consagração que você tem com Deus na sua forma empírica, experimental, a sua experiência diária? Você pode afirmar que você está nas mãos de Deus a ponto de entregar a Ele tudo? Ou algumas áreas, aquelas que julgamos ser mais importantes, Senhor, aqui o Senhor fica de fora. De ir aonde Deus mandar, fazer o que Ele pedir, como foi Abraão e todos os outros servos do Senhor, cuja palavra de Deus deixa registrado para nós. Como foi a vida de Abraão? Devemos nos espelhar nela. Se você pode responder que sim, então é uma pessoa de uma grande visão, uma visão ampla e positiva, para elevar-se acima das dificuldades e circunstâncias da vida, mantendo a integridade de uma fé inabalável que vislumbra o reino de Deus, o céu. Cidade essa que a palavra de Deus fala, que o fundamento dela é sólido, cujo Deus é o arquiteto e edificador. Uma vida nas mãos de Deus, irmãos, dá-nos uma visão muito ampla dessa obra. Ela tem poder para nos elevar acima de todas as dificuldades advindas de uma vida de fé, uma vida cujo Deus mesmo cuida de provar, de testar a nossa fé, mas acima de tudo podemos experimentar do cuidado, do amor de Deus, hoje, aqui, enquanto existirmos. E a segurança de que quando tudo isso acabar, estaremos lá. E que hinos maravilhosos, né, foram cantados, relatando essa realidade. Estaremos lá com o Senhor, onde não há choro, onde não há pranto, onde o cemitério não vai existir, não vai existir crises existenciais nenhuma. Só haverá gozo, só haverá paz, alegria para aqueles que foram aprovados à semelhança de Abraão. Sejamos aprovados para a honra, glória e louvor do nome daquele que nos arregimentou para essa batalha. Nós não estamos sós. O mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus que depois pôde ratificar essa visão que Abraão teve, está conosco. E nele nós somos mais que vencedores. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Que possamos ser como a carta, né, de Paulo fala, não somente meros ouvintes, nem espectadores da palavra,
mas praticantes dela. Para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, a nossa fé honra, irmãos. Exalta e glorifica aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Nele nos movemos, existimos, e a nossa esperança é ratificada, é confirmada na bênção maior, a entrada no reino de Deus. Amém. Às vezes tudo parece tão claro, às vezes tudo parece confuso. Pensamentos, atitudes, fatos se confundem, razão e emoção. Tantas dúvidas, incertezas, medos, ansiedade, saudades de um sonho que ainda não aconteceu. Oh Deus, me ajuda. Não preciso entender, preciso crer, entregar ao Senhor o meu caminho e confiar, descansar naquele que tem em suas mãos tanto querer quanto realizar. Oh, às vezes eu quero entender o que se passa em minha vida. Às vezes Deus prefere ficar em silêncio, como fatos que têm por trás de si um propósito muito maior. Não preciso entender, preciso crer, entregar ao Senhor o meu caminho e confiar, descansar naquele que tem em suas mãos tanto querer quanto realizar. Não preciso entender, preciso crer, entregar ao Senhor o meu caminho e confiar, descansar naquele que tem em suas mãos tanto querer quanto realizar. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Eu tenho por nossa causa, mas porque eu estou convicto que fomos guiados pelo Espírito do Senhor. Guiados pelo Espírito do Senhor e cultuamos em nome de Jesus, o nosso mediador. Vou estar orando, logo após o reverendo Ricardo vai impetrar a bênção, a igreja vai se assentar, nós teremos o pós-lúdio e o reverendo Ricardo estará cumprimentando os membros lá à porta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor o privilégio de cultuar ao Senhor. Se alguém entrou aqui sem entender isso, que tenha entendido. Recebemos aqui um privilégio, recebemos uma oportunidade
sem igual. E queremos, mais uma vez, antes de encerrar, declarar que adoramos ao Senhor. Declarar que amamos o Senhor sobre todas as coisas. Declarar num culto público que queremos estar perto do Senhor, porque não temos para onde ir, visto que somente no Senhor estão as palavras de vida eterna. Obrigado por pertencer ao Senhor. E Pai, como igreja, rogamos que nos auxilie nesta semana, que o Senhor nos ajude, nos capacite por meio do Teu Espírito a ser a igreja que o Senhor quer, para a Tua honra e glória. Coloco aqui cada família representada nesta noite. É certo que meus irmãos vão enfrentar dificuldades. É certo que existem problemas já os esperando ali à porta. Mas o Senhor é a nossa companhia. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Peço a Tua bênção para cada lar aqui. Se algum lar, Pai, o problema é financeiro, rogo, Pai, que estenda a Tua mão. Se existe problema de relacionamento em alguma família, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa dar o perdão, a compreensão. Pai, se o problema é de saúde, Pai, nós colocamos em Tuas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos. Qualquer que seja o problema, não é problema para o Senhor, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, porque o Senhor é o Deus da providência, e nós colocamos tudo em Tuas mãos. Rogo, Pai, que cada mente saia em paz, sabendo esperar o tempo do Senhor. Despede-nos para os nossos lares, e que a alegria da salvação seja renovada em nós durante toda essa semana. Abençoa o Teu servo, pastor Ricardo. Abençoa a família do Teu servo. Que o que o Senhor tem preparado para o Teu servo seja aquilo que vai glorificar o Teu nome. Abençoa o pastor Valci, que deve estar regressando. Também seja guardada em Tuas mãos. Pai, nós oramos felizes, agradecidos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. E que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão no Espírito Santo de Deus, a salvação no Senhor Jesus Cristo, permeie o nosso coração, e a igreja de Deus, igreja que Ele comprou, lavou, remiu com o sangue dEle, esteja sobre o povo do Senhor também, espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém.